mais uma vez obrigado pela presença. Hoje a gente tratará de dois temas: relacionamentos afetivos e espiritualidade. Relacionamentos está hoje uma coisa muito complicada. Por quê? Nós, basicamente, está debaixo do princípio da incerteza do Heisenberg. O princípio da incerteza diz que a gente não pode ter a posição da partícula e a velocidade ao mesmo tempo. E é isso que está acontecendo nos relacionamentos. Você tem a posição diferente do momento. Isto é, uma pessoa está na posição e a outra está no momento. Ela tem uma velocidade. Então é o que está acontecendo muitas vezes, principalmente com quem relata na terapia. Você encontra uma pessoa, durante um certo tempo funciona, porque aquela pessoa está parada, ela tem uma posição. Só que o outro, seja homem ou mulher, não importa isso, tem momento, ele tem velocidade. Então um está parado e o outro vem caminhando, chega uma hora que mais ou menos as frequências batem, os interesses e tudo mais, e depois o que continua crescendo vai se distanciando. Então, posição e momento. E isso não bate. Isso é que torna os relacionamentos incertos. Então, o princípio da incerteza. Então, vai durar eternamente? Então, aquela coisa que até que a morte vos separe ficou muito complicada, pelo menos nos dias atuais, porque a velocidade de crescimento das pessoas está variando muito. É muito difícil os dois crescerem ao mesmo tempo. Então, haver um momentum igual para os dois. Então, as duas pessoas cresceriam. Isso é muito difícil. Por quê? Por causa do paradigma. Se um dos dois está num paradigma antigo e um outro no novo, já há uma diferença de frequência absurda. Então eu tenho que partir do pressuposto de que há um certo entendimento para a gente poder falar daqui para cima. Porque senão, o que eu ouço na próxima quinta-feira? Foi repetitivo. Tem que ser repetitivo às vezes para que a ficha possa cair. Porque é difícil mudar o paradigma. Mesmo 20, 30, 50 vezes depois, é muito difícil. Porque muda tudo. Então, as pessoas teimam em ficar com esse mundo da aparência material, sólido, de massa, e se recusam a entender que nada disso é real, que tudo isso é uma onda, e que deve ser tratado como onda. Tudo é uma onda, e, portanto, não há solução se não for tratado como onda. Normalmente, deveria haver um crescimento igual entre os homens e mulheres. Se o paradigma fosse o mesmo, se o hemisfério direito dos homens estivesse funcionando perfeitamente, se não houvesse bloqueios emocionais, levantar um escudo e não deixar ter emoção alguma. Então vocês veem que é muito se para que a coisa possa funcionar. Então nós temos essa situação tanto quanto difícil de ter que fazer os relacionamentos darem certo. Quando as pessoas vêm falar comigo, elas esperam uma mágica, uma magia, e que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, e tudo fica muito bem, e foram felizes para sempre. Isso é difícil. Por quê? Porque a ressonância transfere uma informação, N informações, a frequência. Essa frequência entra e pega a pessoa e exponencia mais ainda, vai colocando conhecimento atrás de conhecimento, cursos, habilidades, vocações, N, tudo é informação. Tudo que existe, existiu, existirá em qualquer dimensão, em qualquer universo, é pura informação. Como é informação, não desaparece nunca. Nem a informação que cai no buraco negro não some. Quanto mais
um curso aí de MBA, o manual do PIS da Caixa Econômica Federal, o manual da Canon não sei das quantas e assim por diante. Qualquer informação, ela existe para o resto da eternidade. E tudo isso é mecânica quântica, tudo isso não é metafísica, não é esoterismo, não é magia, é pura física. Acontece que tem fronteiras que se relutam em ultrapassar, porque as consequências são enormes. Então tudo aquilo que vai mexer com o status quo tem uma resistência feroz, tanto a nível institucional quanto a nível pessoal. Se não fosse assim, as pessoas que fazem a ressonância, em um mês, teriam saltos gigantescos. Hoje aqui eu já tive depoimento, que vieram conversar comigo, a pessoa tendo um resultado espetacular, a pessoa não está aqui, a mãe dessa pessoa teve o resultado em 3 dias. 3 dias. Então, tem algo especial com essa pessoa? Não. É absolutamente igual a todos nós. Só que ela não está resistindo devido aos traumas, bloqueios, tabus, preconceitos, zona de conforto, autossabotagem e paradigma. Então imagina isso nos relacionamentos. Que é preciso abrir a mente para poder ter resultados. Mecânica quântica é resultado. Senão, não adianta, não interessa. Ciência que não dá resultado, não importaria. O que adianta falar de mecânica quântica se não tivesse luz aqui? Se não funcionasse o seu celular, internet, bilhete único no metrô, passe livre no pedágio, satélite, bomba atômica e tudo mais. Toda esta parafernália eletrônica é mecânica quântica. Então nós queremos resultados. Resultados é a coisa mais simples de se obter no universo. Por quê? Porque o universo está debaixo de, ou feito sob, ou é de leis. Leis. Então tudo tem leis, regras, tem uma ordem implícita no universo. Então tem lei econômica, psicológica, social, física, química e assim por diante. Todas as áreas, todas as ciências, tudo tem suas regrinhas que são inerentes ao sistema em que está organizado. É sistema dentro de sistema, então cada nível tem suas regras, suas leis. Relacionamentos não poderia fugir disso. O que é um sentimento? Ou uma emoção? É pura bioquímica. Bioquímica. Então tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você faz é produto, é resultado, seu comportamento é resultado de bioquímica, neurotransmissores. Então você tem dopamina, serotonina, endorfina e muitos mais. A junção disto é uma receita de bolo. Então X% de dopamina, X% de serotonina, endorfina e assim por diante, forma uma receita que dá bolo de chocolate, se a fórmula estiver correta. Como todo bolo precisa de 20, 30, 40 minutos no forno para que fique bom. Se você puser toda a massa lá, o leite, o fermento, e puser por 10 minutos no forno, não tem bolo. Por 5 minutos não tem bolo. Agora, se você usar a receita corretamente, 40 minutos, na temperatura X, tem bolo. Relacionamento é a mesma coisa. Tudo, nós, seres biológicos, computadores biológicos, que é o que nós somos, nós processamos informação também no nível biológico, nós produzimos o tempo todo substâncias químicas que os neurônios usam para conversar um com os outros, os neurotransmissores e hormônios. Esta fórmula que é criada o tempo inteiro cria neuroassociações. Quer dizer, você associa alguém, um produto, uma marca com um estado emocional X. Ok, além disso nós temos os arquétipos. Uma palavra complicada, um conceito mais ainda, mas que é o fundamento do universo. Tudo que tem no universo é formado por arquétipos. Arquétipo é a ideia primordial, conforme Platão falava. A ideia primordial.
O universo inteiro é pura consciência. Então, para que possa ter existido alguma coisa, alguém teve que pensar. Tudo foi pensado. É impossível surgir algo do nada. O nada não existe. Então, quando se fala vácuo, não é nada, não é ausência de alguma coisa. Vácuo quântico é tudo, é o pleno, cheio de potencial. Portanto, para que se tenha um sentimento, precisa de uma fórmula química e de tempo. Sem isso, não há base para nada. É por isso que a maioria absoluta dos relacionamentos não dão certo. Porque ainda não há a química sendo construída para que tenha base, alguma base, pelo menos durante algum tempo, momentum, para que tenha, pelo menos durante um certo tempo, alguma possibilidade. Veja que o negócio é grave, é complicado. Precisa formar a química. Então não é quando você bate o olho na pessoa e fala, deu química. É claro que deu química, porque só essa interação de inconsciente, de captar a onda do outro, já provoca uma simbiose que você sente se tem chance, não tem, é agradável, é simpatia e tudo mais. Isso já é um bom sinal. Mas isso é só o começo. Em questão de 15 segundos, você já sabe, se você olhar uma pessoa, se é viável ou não. 15 segundos. Então vocês imaginam, é muito difícil selecionar alguém, tendo 3 bilhões e meio de pessoas do lado oposto? Não é. Não é porque você tem contato com pouca gente, e você com 15 segundos é capaz de avaliar se é interessante, não é interessante. Ainda não deu química alguma isto. Bom, aí depois nós temos 15 minutos. Uma conversa de 15 minutos deve ser suficiente para você saber se serve, não serve, tem algum futuro, tem viabilidade ou não. 15 minutos. E isso você já vai fazer com um número mínimo de pessoas, porque a grande maioria da base da pirâmide você já tira nos 15 segundos. Então, aqueles que você acha que tem alguma viabilidade, você vai gastar 15 minutos. Bom, ainda vai levar para que se forme a química, que forme o bolo de chocolate, meses. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 36. 5 anos, 10 anos. E a vida inteira? Às vezes gasta. Então, mas às vezes não gasta 30 anos de casamento e separa. Porque 30 anos não foi suficiente para fazer a química. Não foi em 30 anos. Por quê? Porque foi feito tudo errado. Para que se possa formar a química, a neuroassociação entre duas pessoas, que ela me veja e o cérebro dela fabrique dopamina, serotonina, endorfina, norepinefrina, etc. E o meu também, vice-versa, bidirecional. Não é ela olha para mim e faz dopamina, eu olho para ela, faço dopamina com ela, e ela está fazendo comigo. É isso que acontece com todo mundo, não é? Um gosta do outro, que gosta do outro, que gosta do outro, que gosta do outro. Pronto. E aí nunca tem dois que gostam, um gosta do outro. É a coisa mais difícil que tem. Porque não dá tempo de gerar toda essa substância, que é preciso tempo, lembra, é uma fórmula química. Toda fórmula química precisa de tempo, põe lá na proveta, precisa de tempo para haver uma reação atômica, molecular, para que as moléculas se juntem e formem uma terceira coisa. Então, esse tempo não pode ser medido em minutos, em meia hora, em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, o tempo de uma balada. É literalmente impossível.
Então o que acontece? Nesse tempo minúsculo, só existe atração sexual. Fim, só isso. Não tem química alguma mais. Portanto, algo baseado só nisso dura pouquíssimo tempo. Se a gente quer algo mais sólido, que tenha alguma probabilidade, alguma, lembra? Posição, momento. Quer dizer, você imagine, você ainda precisa de meses e meses e meses para gerar química, e normalmente um deles está parado e o outro em grande movimento, porque um dos dois assumiu o controle de gerar essa química. É muito difícil as duas pessoas fazerem isso. Por quê? Porque praticamente ninguém sabe disso. Isso tudo eu ssó falava no workshop de relacionamentos. Então, é a primeira vez que eu vou falar isso numa palestra aberta para todos os sexos e ainda é gravado. Então, esse assunto é muito difícil de ser captado. Por causa do paradigma. E por causa, lógico, as pessoas relutam bravamente em aplicar uma metodologia, por mais científica que seja, que é isso aqui, porque precisa gastar tempo, vai dar trabalho. E tudo que dá trabalho, o ser humano abomina. Sabe, zona de conforto? Lembra lá no começo que eu falei, zona de conforto? Então, dá muito trabalho fazer isso. Então não tem relacionamento. Então fica do jeito que está aí mesmo e tudo bem, porque se quer algo que tenha alguma viabilidade, para gerar essa dopamina, serotonina, endorfina e tudo mais, é preciso conversar de determinados assuntos usando determinados arquétipos. Cada arquétipo provoca a produção de um determinado neurotransmissor unidirecional. O arquétipo X provoca o neuro Y. O Z provoca o B e assim por diante. Você precisa criar uma neuroassociação no outro, de dopamina, tanto de serotonina, tanto de oxitocina e assim por diante. Então tem que achar o ponto certo de cada substância dessa. Porque cada neurotransmissor provoca uma coisa. Dopamina é força, coragem. A serotonina e a endorfina é alegria e felicidade. Então você não pode só falar arquétipos que geram serotonina. Por quê? Porque aí vocês dois vão dar muita risada e não vai acontecer nada. Fica todo mundo feliz, todo mundo riu muito e é a mesma coisa que assistir uma comédia na televisão. Pode assistir o Woody Allen, vai se divertir bastante, tudo pode dar certo, né? Como está lá passando, mas não vai gerar nada. Por quê? Precisa de oxitocina e dopamina. Oxitocina é o que gera o vínculo emocional entre as duas pessoas. Sem esse hormônio, esquece, não tem vínculo. Então, para manter a pessoa no seu campo de atração, tem que ter a oxitocina. E isso precisa de tempo. Então, durante essas conversas, começa com os 15 minutos, vamos supor que passou pelos 15 minutos. Então, marca-se qualquer coisa, um café, um shopping, qualquer coisa que se possa conversar. No cérebro tem 2 caminhos neurais para relacionamento afetivo. Um caminho vai para cá e o outro para cá. Tá. Se você tomar esse da esquerda, não gera a receita do bolo. Se você pegar o da direita, é mera metáfora, não, vai gerar a receita do bolo. Quer dizer, vai fabricar os neuros e vai criar essa vinculação. Adivinha? O caminho que vai para cá, que atitude você toma para o caminho daqui não gerar nada? Lembra? Precisa de tempo. Então o caminho daqui é muito curto. Então se tiver atividade física imediata, o cérebro sai pela tangente e enfim.
vai ficar só nessa fase, digamos, sexual, e não vai mais para cá. Toda vez que você encontrar a pessoa, o seu cérebro já ramifica por esse caminho, e aqui não gera a produção dos neurotransmissores, para fazer o bolo lá do sentimento. Então, resultado, não pode ter essa atividade antes do tempo. Antes do tempo. É preciso deixar o cérebro fabricar lenta e gradualmente, conforme vai se dando estímulos, estímulo, resposta, bidirecional, é um jogo de xadrez. Depois de um certo tempo, dá para começar a medir se o resultado está sendo correto, porque você nota nas reações de todas as formas que a pessoa tem, comportamento, gestos, olhar, tudo, toda a expressão, você nota se está tendo correspondência ou não. Essa correspondência é a produção dos neurotransmissores. Isso significa que o sentimento, ele é praticamente inevitável se for feito direito, cientificamente. É um protocolo de procedimentos. Fez corretamente, tem sentimento. Não fez corretamente, não tem. É a coisa mais banal que tem, claro, depois que se entende, né? Enquanto não se entende, é uma caixa preta, fica esse drama todo da humanidade até que isso seja entendido, né? Eu ia falar até hoje, mas até que isso seja entendido em massa, no planeta inteiro, relacionamento será esse drama todo. E aliás, tem muita gente que gosta de drama. Então, quem gosta de drama não vai aplicar nada disso que eu estou falando. Mas quem quer resultados, com certeza só tem esse caminho. Isso foi fruto de N pesquisas, tanto na área de psicologia, quanto bioquímica, quanto genética, tudo mais. Não tem margem alguma de erro nisso. Então, da mesma maneira que se constrói, se desconstrói. Então, para vocês saberem se essa fórmula funciona, é muito simples. Como sempre, né? O ser humano gosta muito de destruição. Quando a gente fala constrói, visualiza, mentaliza, que o carro vai aparecer na garagem, e paciência, solta. Não, e aí é muito difícil. Fica lá olhando se o carro chegou na garagem. O relacionamento é a mesma coisa. É preciso dar um tempo para a fórmula entrar no ar. Agora, para desconstruir, é a mesma coisa. É tão fácil quanto, ou até mais. Se o sentimento é X% de dopamina, serotonina, endorfina, etc., e cada neurotransmissor produz uma coisa dessas, o que acontece se você quebrar a fórmula? Se em vez de 18% de dopamina você tiver 15%, em vez de 30% de serotonina tiver 20%, você quebrou. Você não tem mais bolo de chocolate. O sentimento muda. No início, lembra? Que é uma coisa de muita amizade, e a coisa vai crescendo. E não é salto quântico isso. Isso é linear. Porque está pingando as gotinhas de dopamina e serotonina, então o sentimento vai lento e gradualmente, vamos supor 10% de inclinação, ele vai. 1 mês, 2, 3, 6, 10, seja lá quanto for. Isso acontece muito nos escritórios, todo santo dia, e as pessoas não sabem como que aconteceu, e aí que vira aquele drama todo, como é que vai administrar isso, não é? Por quê? Porque num escritório você está do lado de uma pessoa durante 8, 10, 12 horas por dia, falando de faturamento, estoque, qualquer assunto. Qualquer assunto serve. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque qualquer assunto serve. Lembra? Momentum é a velocidade. Você vai um dia, um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10, a gente fala 10 anos, todo mundo deu risada. Mas vocês ficam quanto numa empresa? Tem gente que fica 30 anos na empresa, 35, aposenta e continua. Agora imagine que tenha 2 pessoas
numa empresa, na mesma sala, e estão lá há 20 anos, 25 anos, 30 anos, falando de faturamento o tempo inteiro. 30 anos, vai se separar, aí ele fala para o pai, por que você não fala para ela que ama? Aí o pai fala, acabou a separação. Por quê? Esta palavra aqui é um arquétipo, gera oxitocina, pronto, resolvido. Faltava lá, estava quebrando a fórmula, voltou a construir a fórmula. Então quando se desconstrói, que é o que estava acontecendo no caso desse casal, você lembra que vocês falam, que a gente fala, deu tapa na plantinha? É só para de pôr os arquétipos que criam a dopamina, serotonina e endorfina, que vai desfazendo a fórmula. O chocolate vai virando uma pasta no forno. Então, é muito simples, tanto criar quanto descriar. As possibilidades de conversa são infinitas. Antes que alguém pergunte qual é o manual, qual é a lista das coisas que a gente tem que dizer para criar isso, eu posso dar alguns exemplos, mas isso varia de situação, de momento, o entorno, as possibilidades, a avaliação mútua. Isso lembra, é um jogo de xadrez. Isso não é paciência, você sozinho com um baralho. Isso é um jogo de xadrez, porque você dá um estímulo e o outro tem uma resposta, mas imediatamente ele pode pôr um estímulo, você dá uma resposta. É mais ou menos, digamos, como no Velho Oeste, um duelo de quem atira primeiro. Por que esse assunto é necessário ser entendido e aprendido? Por causa disso. Porque como não existe defesa para a produção dos neurotransmissores, dado o estímulo correto, se eu falar uma palavra X, chave para ela produz dopamina de qualquer forma. Ela não tem como evitar isto. Não tem. Estímulo-resposta. Quem vai produzir isso é o subconsciente dela. Então, antes que ela possa pensar que ouviu a palavra, ele já produziu, já está na corrente sanguínea e ela já está sentindo. Então, vocês imaginam que isso é uma arte, não é? Além de ser ciência, é uma arte, porque as infinitas possibilidades de aplicação disso é o que gera o estado da arte. Então, significa o quê? Que se você cruzar no shopping com alguma pessoa e a primeira pessoa que bateu o olho no outro, em 15 segundos, na verdade em 3 segundos, ela já tem uma pré-avaliação a nível inconsciente. Então quando bate o olho, 3 segundos, já dá. Agora, para o neocórtex processar tudo, sabe, ele é bem mais lento. Então, aí vai precisar dos 15 segundos. Mas vamos supor que nos 15 segundos que ele bateu o olho em você, ele já decidiu que é você. O alvo no momento. Lembra, no mundo, neste mundo, planeta Terra, tem todo tipo de pessoas. Tem desde coelho, zebra, guepardo, tigre, leoa, tem de tudo. Tartaruga, cachorrinho, tem de tudo, tem de tudo. Portanto, no Serengeti, se a zebra não é esperta, ela vira almoço fácil, certo? Então é por isso que a gente tem que entender desse assunto. Porque senão é uma vez, 2, 3, 18, 150 vezes. É muita decepção. E cada uma dessas é um negócio difícil de ser administrado se a pessoa não conhece ressonância. Porque com ressonância você faz assim e quebrou a fórmula. Você põe uma onda, a onda entra, você está sentindo, você tem uma fórmula química em relação ao fulano. Tem que desfazer essa dopamina, serotonina rapidamente, porque senão você fica esperando ele voltar 20, 30 anos, como eu tenho N depoimentos. Dá para desfazer isso aí, tipo, 1 mês você não sente mais nada? Dá. Tenho N casos desse tipo.
Basta você decidir que não quer mais, pode zerar, entrou a frequência, desfez a fórmula. Lembra que a frequência vai fazer você produzir dopamina, serotonina, endorfina e tudo mais, conforme a informação que entra no seu cérebro? Muda o software. E você produz de acordo com o software que está vigente. Então, dependendo da informação que entrar, quebra a fórmula, zerou. Então, mas isso, quantas pessoas têm acesso a essa informação? 100, 200, 500 pessoas, 700? Quantas pessoas sabem que existe ressonância harmônica, que existe esse trabalho, que dá para fazer assim? Porque as pessoas que sabem, por exemplo, as pessoas que sabem disto, elas estão numa posição hiper privilegiada nesse assunto também, né? Além de tudo mais, negócios e tudo mais, também nisso elas podem correr o risco de errar, de tentar, de fazer. Pode. Por quê? Você entra numa conversa com uma pessoa. Vamos supor que a outra pessoa foi mais rápida que você. Atirou mais rápido. Botou os comandos, falou as palavras-chave, contou as histórias corretas e gerou mais rapidamente a dopamina em você do que você está conseguindo gerar nela. Bom, se você não conhece esse assunto, adivinha? A sua chance de gerar alguma coisa no outro é praticamente zero. Porque você não sabe o que falar, não é verdade? Senta para tomar um café num shopping, para tomar um lanche e conversa do quê? Se não souber o que vai falar, você fala de um monte de generalidades que não significam nada, são arquétipos fraquíssimos, então aquele papo furado, literalmente, não vai levar a nada, mas só que o outro sabe o que está fazendo. Então ele está falando exatamente o que ele quer de resultado no seu cérebro. E isso numa conversa banal sobre futebol, sobre química, sobre o vazamento de petróleo lá no México, Copa do Mundo, roupa feminina, cosmético, tarô, magia, mágica, cabeleireiro, qualquer coisa serve, cinema, teatro, literatura, filme, ator, é infinito. As possibilidades de se colocar o estímulo são infinitas. Portanto, não existe uma regrinha que você possa ter no bolso para consultar. Aí ele falou isso, agora eu vou lá, consulta, o que eu respondo, né? E também não dá para ficar ligando para o Hélio em tempo real. Ele falou isso, agora eu respondo o quê? Isso acontece. Eu recebo e-mails que tem relatos desse tamanho assim. A pessoa grava o MSN lá e me passa para eu fazer uma análise e ver o que está dando errado. Por que ele está agindo assim? Por que está agindo assado? Eu estou tentando colocar um comando assim nele e ele não reage. Ou ele está fazendo tudo errado. Aí eu disseco lá o e-mail, respondo, mostro todas as besteiras que normalmente a pessoa está fazendo. Porque é lógico, se a pessoa está colocando um estímulo e não tem resposta, está fazendo tudo errado, não? Muito bem, aí eu oriento. Então faz assim, 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 assado. Adivinha? O próximo e-mail vem lá. Fez tudo ao contrário do que eu falei. Porque se seguisse, não tem margem. Porque, na dúvida, para a conversa. Se você está conversando e chegou um momento que você sentiu, porque a intuição é uma luzinha vermelha que pisca o tempo todo. Se você sentir que por ali, não sei agora o que falar, porque você sente isso no que você sente. Sente que sente, ok? Tem que sentir que sente. Então você tem que ter uma autoanálise o tempo inteiro, uma janelinha aberta aqui, processando o tempo inteiro um sistema operacional para saber o que você está sentindo. Porque assim que a pessoa começa a conversar com você, e em 15 minutos, meia hora, uma hora, a pessoa é capaz de já colocar uma história, um estímulo, que nem daqui a 20 anos você não conseguiu desfazer ainda, se não entender do assunto.
Tem casos em que um médico fez um teste desse. Ele tinha uma paciente, ele contou uma história para ela, e ela foi embora, resolveu o problema médico e ela foi cuidar da vida dela. Depois de 15 anos, eles se reencontraram num restaurante. Aí se cumprimentaram e ele pôde fazer o teste que ele queria fazer. Aí ele falou uma palavra-chave X e ela se comportou exatamente da maneira que ele tinha programado que ela faria. 15 anos depois, sem ver a outra pessoa. 15 anos. É um caso real. Então, não tem limite de tempo, de idade, de nada para isso. Posto o comando, ad infinitum. Não tem nada que impeça. Aquilo fica lá, num subprocessador o tempo todo. Assim que você ouvir a palavra-chave, você toma determinadas atitudes. Então, isso aí é muito útil quando se quer usar a mente humana para o lado negativo da força, não é? Você imagina as possibilidades disso? Então, infinitas possibilidades, como se fala em mecânica quântica. A onda que entra em nós colide, gera uma interferência construtiva, nós assimilamos a onda porta uma informação, essa informação entra no nosso inconsciente, fica armazenada e provoca uma reação em nós, uma ressonância. Então, nós entramos em fase, a onda entra em fase, as duas ondas, com a informação recebida. E isso faz com que nos comportemos de determinada forma. E essa informação entrou em nós, literalmente, atomicamente, no mais profundo nível. Depois que a informação entrou, ela não sai nunca mais. Passou a fazer parte da pessoa. Entendeu? Bom, é complicado, eu teria que falar muito disso e aí foge do que a gente está falando. É aquilo lá, tem 2 DVDs já sobre isso. Então, como a maioria não sabe que existe isso, a maioria não sabe o que falar. Então, fala muita bobagem, muita abobrinha, como se fala. Então, aquilo não dá resultado algum em termos de relacionamento. Certo? Porque não sabe o que vai dizer. Agora imagine uma situação assim. Você encontra uma pessoa pela primeira vez e troca fala do tempo. E por um acaso, vamos supor que você esteja ao ar livre numa praia e você fala que gosta de vir na praia porque tem muita borboleta. Enfim, você não fala mais nada. Você só fala isso, termina a conversa e os dois se despedem. 1 ano depois, você reencontra a pessoa. Só que 1 ano depois, essa pessoa, um dos dois, voltou para casa, terminou um casamento, acabou, ficou livre, volta no mesmo lugar para passear de novo e reencontra aquela pessoa que tinha falado da borboleta 1 ano antes. E aí passa a ter um caso, um relacionamento com essa pessoa. Levou 1 ano para ter esse resultado. Durante esse ano, um não falou com o outro, porque eles sequer sabem onde moram. Nem o nome não devem saber. Eles só se encontraram casualmente uma única vez e trocaram meia dúzia de palavras e foram embora. Borboleta é um arquétipo de transformação. Então, quando se fala isso para alguém, você pôs um comando, um estímulo de transformação. Tanto o bem quanto o mal? É. Só que aí vejam bem. Lembra? Isso é o estado da arte. Isso não é uma coisa banal. É preciso pensar, é preciso raciocinar. Lembra? Dá trabalho. Mas eu conto isso num workshop. Tem uma pessoa
No dia seguinte, ela tem um namorado, e o namorado está meio empacado, ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer mais nada da vida, certo? Aí ela fala, bom, então, sem me falar nada, ela vai lá e fala, bom, então eu vou falar borboleta para ele. Aí ela liga, ele atende e fala, hoje eu tive um sonho, você não sabe. Aí eu sonhei com um monte de borboletas. Tá, interessante. Aí falaram de outras coisas e desliga o telefone. Passa uma semana ou duas, ele termina com ela. Aí ele chega e fala, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer concurso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e terminamos. Então, quando se coloca o arquétipo, é preciso saber exatamente com quem você está fazendo, qual é a história, o entorno da coisa, dentro de que história você está colocando a borboleta, porque a borboleta é o arquétipo, mas você tem que colocar isso dentro de um contexto, para ter o resultado que você quer. A outra terminou o casamento por causa do que contou da borboleta. E a outra perdeu o namorado porque falou na hora errada. Ela não podia ter falado que tinha um sonho, ela tinha que colocar isso dentro de uma história que o sujeito, né, a história que a borboleta provocou uma reação assim, assim, assim. Ela tinha que contar uma historinha que ele ficasse todo entusiasmado e provocasse todas as transformações para ficar com ela. Então isso não pode ser jogado assim ao léu, tá? Pega o arquétipo e fala que o resultado mas pode... é difícil de saber como que tinha que fazer essa história aí. Bom, essa história o que ela falou? Que é difícil de saber como ela tinha que colocar como é que ela tinha que colocar. É por isso que ela quer que ele mude, que ele estude, que ele trabalhe, mas que fique com ela. não, sabe por quê? Eu quero que você mude, que você estude, que você trabalhe, que você ganhe dinheiro, que você evolua. Podemos fazer até uma pesquisa aqui. Quantas das mulheres que estão aqui já falaram isso e que resultado que tiveram? É só ver o número, ver o percentual de mulheres e homens que tem nessa sala, já dá para saber. Não funciona isso. Além do que, primeira regra de vendas: nenhuma venda direta funciona. Toda venda tem que ser indireta. Indireta. Só a venda indireta funciona. Compre este liquidificador, compre esta televisão, vote nesse candidato. Você faz isso? Você não faz. É uma imposição. A pessoa está violentando o seu livre-arbítrio e aquelas coisas todas, não é? Agora, se eles põem lá nos comerciais e N afirmações das maravilhas do produto, artista, né? E põe lá o computador ao lado de N mulheres seminuas. Aliás, todos os produtos são mostrados com mulheres seminuas, por causa da escala das necessidades de Maslow, certo? Então, aí você compra, aí vota, aí faz tudo, faz o que se quiser, com mídia, com marketing, com propaganda, com arquétipos, se vende qualquer coisa. Num relacionamento está acontecendo a mesma coisa. A águia é o arquétipo mais poderoso que existe. É dopamina pura, o tempo inteiro. E dopamina é uma coisa que as pessoas dificilmente têm na quantidade ideal, dificilmente, senão o mundo não seria o que é, porque dopamina é ação, é coragem, é força, é fazer, elevadíssima autoestima. Onde vocês encontram isso? Meia dúzia de pessoas, o topo da pirâmide. Então, pouquíssimas pessoas têm a dopamina no nível ótimo. Mas o resultado da dopamina é tremendo. O poder que tem esta substância em nós. Então, quando eu explico sobre a águia e faço muitas advertências
de como usar isso e de como não usar para evitar maiores, né, danos, às vezes não adianta, porque subestima-se o que foi falado, o tamanho do poder que tem este arquétipo. Então a pessoa chega, compra uma foto, um pôster de 60 centímetros de águia ou uma estatueta, põe lá na parede, assim do lado, a televisão fica aqui, lá na sala, e o marido fica assistindo lá 3 horas e meia por noite e 6 horas num fim de semana, no mínimo. Uma semana depois ele vai embora. Já tive 2 casos que me relataram. 7 dias cravados, ele vai embora. Então quando a pessoa fala, posso colocar? A primeira pergunta é, como é que está o seu relacionamento? Ou o seu casamento? Ah, está tudo bem. Certeza? Tem certeza? Mesmo? Mas mesmo? Se tem, então coloca e vê o resultado. Em 7 dias foi embora. Porque bioquímica é matemática pura. Não tem como fugir disso. A visão paralela, periférica da pessoa está captando a águia e está fabricando dopamina sem parar. Enquanto você estiver vendo a águia, você fabrica. Enquanto estiver escutando, você fabrica. Por isso que todos os impérios, todas as potências, adivinha qual que é o símbolo deles? A águia. Porque você precisa, para ser um império, você precisa que o povo tenha elevadíssima autoestima, vontade de lutar, de batalhar, etc, etc. Senão, não consegue. A pergunta é, se a pessoa quer a transformação para si mesma, claro, coloca o arquétipo que você quer que dê o resultado específico. Mas, se todas as pessoas virem aquilo, ou qualquer pessoa que vir uma foto, um pôster de águia, uma estátua, numa casa, todas as pessoas crescerão, todas mudarão, todas evoluirão, todas se mexem. Portanto, e isso independe de saber disto, ter estudado, grau independe de qualquer coisa. Lembra? Arquétipo é o projeto do universo. Então, quando se criou o universo, se criou os arquétipos. Isso tudo é um planejamento. Isso não foi por acaso. Ai, por que a águia faz dopamina? Por que não é? Não, esquece o porquê. Isso foi programado, isso foi planejado, isso foi criado. Então é assim e fim. A simbologia que a pessoa usa é o resultado que ela tem na vida. Vocês podem conferir em casa. Claro, tem outros fatores, são muitas variáveis atuando, mas é lógico que o emocional é importantíssimo. Então se você tiver, por exemplo, um monte de vaca na cozinha, vaca sentada, vaca em pé, vaca de tudo quanto é jeito que tem atualmente nas lojas de móveis, é um tanto complicado. Por quê? Qual é a emanação deste arquétipo para você? O que você capta e qual vai ser o resultado na sua vida? Então, se você pegar simbologia, é simbologia, não é se é de ouro, prata, o material que é. Vai na favela, entra na sala deles e dá uma olhadinha aqui que tem de bibelô, quadrinho, etc. Vai aqui numa classe média, vai no Morumbi, vai no bairro Jardim e dá uma olhada o que tem. Ou pega a revista e lê a revista e vai lá, que tem os quartos, as casas das pessoas. Dá uma olhada na decoração, o que eles têm. Aí você sabe quem é quem. Vendo a decoração, você sabe quem é quem. Porque o seu emocional é produto do estímulo que você está recebendo. Por isso que simbologia é um negócio importantíssimo e também faz parte lá do chamado oculto, não é? Por causa disso. Pato é o óbvio, não é? Pato é o quê? Comida, é o otário. Quando tem uma charge e que tem
um bando de ratazana saindo de uma prefeitura qualquer. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. O próprio símbolo, você não consegue associar rato com nada positivo, porque é horrível, é um dos piores que existem. Então, vaca é péssimo, porque é um animal de corte, entendeu? Arrastarado, etc. Escravo. Uma época, eu tenho uma tartaruga de jeito bonita, com negócio de espelho. Tartaruga. Tartaruga e uma águia. Uma tartaruga e uma águia. Se a sua vida for uma vida de tartaruga, como é que você fica? Porque você vai incorporar, queira ou não queira, o símbolo que você usa. Se não fosse assim, as empresas não gastariam fortunas nos logotipos. Não é verdade? Ninguém gastaria fortunas. Uma marca como... Bom, não posso citar nomes, mas você tem marcas de 10 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares. É a fábrica, todas as fábricas da empresa? Não. É só o símbolo, só a marca. Vale 10 bilhões de dólares. Por quê? Porque aquela marca, aquele logotipo, provoca uma reação X no consumidor. E aquilo colocado na beira de um campo de futebol na Copa do Mundo, garante uma audiência de 3 bilhões de pessoas. Então o que se coloca na beira de um campo de futebol? Só arquétipos. Ninguém vai colocar uma coisa escrita, feita de qualquer maneira, porque joga dinheiro no lixo. E aliás, aquilo custa muito caro. Então paga-se milhões de dólares para pôr do lado do gol, num ponto estratégico, por causa disso. Porque é garantido o resultado que aquilo faz na mente das pessoas. Então, não dá para menosprezar um assunto desses. Antes da Segunda Guerra Mundial, foi feito um estudo de psicologia na Alemanha, e os psicólogos achavam o seguinte: eles tinham certeza, se a gente colocar tal estímulo numa sessão de cinema, assim que terminar, a plateia quebra o cinema inteirinho, depreda o cinema. Eles já sabiam disso, mas eles fizeram mesmo assim só para ver o resultado. Então eles colocaram o estímulo, terminou o filme, eles quebraram o cinema inteirinho. Perceberam? Então, imagine manipulação de massa, o que dá para fazer se você souber qual arquétipo colocar e, lógico, tiver os meios para fazer isto. Se você tiver televisão, rádio, jornal, outdoor, cinema, imprensa, não é verdade? Se você tiver os meios para colocar, o que você não é capaz de fazer? Qualquer coisa. Porque o resultado é automático. Entra no seu subconsciente e você reage. O mais forte é o que está no topo da cadeia alimentar. Mas geralmente as aves são um bom arquétipo, né? Liberdade. Sim. Você pode ter um bando de patinhos voando. Quando você entra para trabalhar numa montadora de automóveis, você recebe um manual de procedimentos dentro da empresa, dessa altura, assim. O que você pode fazer lá dentro? E liga para quem, ramais e tudo mais. Assim que você abre, a primeira página tem um bando de patos voando, informação. Patos voando. Isso significa o quê? Aqui dentro você é um pato. Pato. Você não é águia. Aqui não tem águias. Aqui só tem patos. Pois é. Então a empresa não precisa falar nada. Com uma página ela já te enquadrou, já disse: olha, você pode ir daqui até aqui. Nem ouse, porque... Então, que tipo de resultado? Veja, o símbolo está diretamente
relacionado com o resultado que a gente quer. Se a gente usar um símbolo fraco, o resultado será fraco. Porque tigre é ação. O único é abaixo da águia. Abaixo da águia tem os felinos, menos leão. Leão não caça. Quem caça é a leoa. Então, é preciso avaliar muito bem o arquétipo que você está usando. Agora, imagina, numa conversa com o futuro namorado, você começa a falar de tudo isso. Se você falar de tigre, a dopamina nele vai subir em graus altíssimos. Que reação que você quer? Você precisa que ele fique quieto, pelo menos 3, 6, 9, 10 meses, um ano. Calmo, para você poder contar todas as histórias e poder puxar toda a informação dele. Você acha que alguém vai dar o currículo em 1 hora? Em 2 dias? Em 1 mês? Primeiro, tem que se falar de todas as generalidades para a pessoa baixar um pouco o escudo e poder achar que dá para conversar com você. Mas vamos voltar atrás um pouco. Quando, na primeira conversa, quem entende do assunto, na primeira conversa lá de 15 minutos, meia hora, 1 hora, já encadeia a próxima conversa. Porque esse é um erro tremendo que se comete. Oi, o que você está fazendo aqui? Tá, e o sol e a chuva, tá? Tchau. Sabe quando isso vai retomar? Nunca. A não ser que trabalhe na mesma empresa, a não ser que, né, é vizinho. Mas fora isso, a chance é 0. Então, na primeira conversa, é preciso já colocar um assunto, uma história que encadeie o próximo encontro, que forçosamente tenha que acontecer isso. Haja uma necessidade urgente, premente, de falar com o outro, ou com a outra. Entenderam? Que a pessoa vai embora e não sossega mais enquanto não voltar a falar com você. Adivinha que você... Um segundo. Adivinha que você está num universo que do seu lado tem 3 bilhões e meio. Do outro lado mais 3 bi e meio. Portanto, nessa cidade nós temos 20 milhões, na Grande São Paulo. Tem 10 milhões de cada lado. Se você deixar em aberto, sabe qual é a chance que você tem? Com mais milhões procurando alguém? É praticamente 0. O pato é a vítima, o fraco, a comida, entendeu? Então é um péssimo arquétipo. Então lá dentro da empresa, o que será de você? Porque você acha que é o presidente, diretoria, é o quê? Na sala dos diretores, só tem cavalos. Pode prestar atenção, onde vocês trabalham. Nenhum diretor, nenhum gerente ousa colocar mais do que cavalos na parede lá do escritório dele. Porque quem é que tem águia? O presidente. É o único que tem arquétipo de águia na sala dele. O resto, diretores que têm avião da empresa à disposição dele, cavalos. Eu vi isso. Entendeu? E eu já conversei com pessoas que perderam o emprego de um excelente emprego que tinha, e da noite para o dia depois, aí a pessoa entendeu, depois de um certo tempo, foi demitido. Sem causa nenhuma. Aí quando veio numa palestra dessa, ele entendeu por quê. 6 meses antes, esse até que durou muito. Mas não foi ele que fez, né? Por isso que ele durou. 6 meses antes ele tinha ganho uma estátua de águia e pôs em cima da mesa dele. 6 meses depois, ele perdeu o emprego. E pessoas que vêm nessa palestra que fala de arquétipos, perderam o emprego no dia seguinte. No dia seguinte, a professora vai trabalhar e põe uma águia embaixo do vidro na escrivaninha da mesa dela.
A diretora passou, olhou, falou, vem cá. Foi na sala e exonerou. A outra tentou ser mais esperta. Colocou a foto da águia dentro da gaveta pessoal, na escrivania. Da gaveta de pertences pessoais. Adivinha, a chefe foi lá, abriu a gaveta, olhou a águia e demitiu. A outra era concursada, foi mandada para bem longe. Essa era CLT, foi demitida. E todas essas duas eu já tinha falado que não leva broche, não leva foto, não leva coisa alguma de águia para dentro da empresa que você trabalha. Porque dará problema com certeza. Por quê? O povo não sabe, mas a classe dirigente sabe. Seu chefe sabe o que significa símbolo. Então quando na segunda-feira seu filho vai fazer uma entrevista de RH e sobram lá 3 ou 4 e a pessoa pergunta, que animal você seria para eles? E o filho de uma aluna minha, que a mãe chegou em casa 10 horas da noite, toda alegre e feliz da vida, você não sabe o que eu escutei. A águia é o melhor que existe, papapá. Tá, chegou de manhã, o menino vai fazer a entrevista, perguntaram que animal você seria? Águia. E o do lado, formiga. Adivinha quem foi contratado? Formiga. Até que ele foi meio... Eu acho que ele foi meio audacioso ainda. Ele não teve certeza absoluta que ele ia ser contratado. É que como o povo não sabe, né? Mas se o terceiro tivesse falado ameba, o ameba tinha sido contratado. O Adalto tinha uma águia na distribuidora de água dele, de água. O que aconteceu? Começou a perder cliente. Nós vivemos num país em que o símbolo é um papagaio. Zé Carioca. Um papagaio. Um malandro, não faz nada, bem esperto, passa todo mundo para trás. Compra qualquer revistinha dele na banca e você verá. Até hoje, o arquétipo do Zé Carioca é esse aí. Isso foi trazido para o Brasil em 42 e não foi nenhum brasileiro que criou isso. Mas os brasileiros aceitaram essa simbologia. E usa-se isso assim, né? Arara, papagaio e os seus correlatos. O que vocês acham que pode acontecer com alguém que use papagaio como simbologia? Mas é o país inteiro desse jeito. Tá, então, onde tem dopamina? Não tem, né? Com papagaio não dá para ter dopamina. Se o nosso amigo coloca um símbolo de águia, adivinha? Um papagaio, quando vê uma águia, o que sente? Já foi feita experiência de se pegar, tipo assim, um bando de patos num cercadinho, ou ganso, ou qualquer coisa assim. E colocar uma águia de madeira, uma estátua de águia, perto deles. Assim que eles viram a estátua, eles entraram em pânico. A estátua. Eles nem viram o original voando. A estátua. Agora, vejam bem. O Antônio Damasio, que é um excepcional neurologista, ele diz no livro dele o seguinte: os patos, só de verem o formato das asas da águia, eles morrem de medo. Eles correm. Perguntinha. Ele é um neurologista super famoso deste paradigma vigente. Como que fica esta afirmação dentro da ciência atual? Essa vigente. Como é que fica? O formato da asa da águia é um arquétipo. O pato, quando vê isso, corre. Como? Passou batido essa, né? Como que vai ajeitar essa afirmação nesse livro? É claro, quem que levantou essa lebre no mundo? Ninguém.
Nunca. Passa batido essas coisas. Mas como é que o neurologista fala um negócio desse e ele está no paradigma vigente? E onde que fica Jung nisso? Como que você pega Jung e põe dentro das universidades? Como? Que partes dele? Não é verdade? Ah, claro. Tipos psicológicos. É a única coisa que dá para engolir, para assimilar do Jung. Fora isso, tem mais 21 volumes. Pois é. Então vocês veem que a realidade, ela se impõe. Então, um descuido, ele está escrevendo, ele fala um fato. Agora, como é que o pato sabe que aquilo é um arquétipo? Que ele sabe que aquele formato é um perigo para ele? Pois é, porque o arquétipo é pré-existente a tudo. O formato da águia existe antes que o universo fosse criado. É por isso que um patinho que acabou de nascer do ovo olha para cima e fica estarrecido. Qual a experiência que o pato tem? Qual é o trauma que o pato tem com águias, falcões e gaviões e etc. para morrer de medo assim que ele viu o formato arquetípico? Ele nunca viu. Ele acabou de nascer, está lá pastando alegremente. Ele nunca viu águia na vida. Só de ver o formato, eles correm. Perceberam? Agora nós estamos falando de patos. Supostamente inconscientes, eles não têm, né? É animal. Se pato corre de arquétipo, imagine nós o que podemos ser manipulados usando-se uma simbologia. É por isso que vale uma fortuna um logotipo. O humano é assim. O sujeito mora num condomínio, tem lá vários prédios, tem uma moça que ele está interessado. Ele passa conversando com ela e convidando para ir comer um pastel na feira, tomar café. Durante 4 anos. E nada de resultado. Não consegue nada. Até que um dia, sabendo ou não sabendo, não importa se ele conhece o assunto ou não conhece, mas aí ele acertou. Empiricamente acertou. Ele liga de noite e fala assim: estou de viagem. Ponto. Viagem é fortíssimo. Tem coisas que não se pode usar antes do tempo. Então viagem é fortíssimo. Ela responde: espera aí que eu vou tomar chá com você. Aí ela vai tomar chá na casa dele. Abre a porta, entra, ele nem tranca a porta. Mas o depoimento que eu tive foi esse, entendeu? Ele nem deu tempo de fechar a porta. Agora imagina, 4 anos seguidos e ele tentando e nada. Aí ele pega e fala: viagem, fim, conseguiu o que queria. E não aconteceu mais nada, ficou nisso, entendeu? Mas bastou falar viagem, ela teve um impulso irresistível de ir até o apartamento. E se você pergunta: mas você não sabia o que ia acontecer? Não. Não. Aí entra a parte racional, que racionaliza tudo, não é? Mas o inconsciente que está sendo comandado, que recebeu o estímulo, está levando a pessoa a se comportar assim, 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 assim. Uma palavra. Veja, tem uma história que é mortal, mas não se deve usar antes do tempo. É como se eu não falasse nada, né? Tem gente que vai sair daqui e vai usar. Se você usa essa história que eu vou contar, a pessoa não te larga mais de jeito nenhum. Levará meses. Olha, um aluno que fez isso só para testar o que o Hélio disse, depois ele ficou 4 meses para se livrar da moça. Então, tá avisado. Tá avisado.
A história é a seguinte: você está no metrô, tem um rapaz que olha uma moça, a moça olha o rapaz, e vice-versa. Aí chega na estação, o metrô abre, ela levanta e vai embora. Ponto final, troca de assunto, fala de cinema, fala de qualquer coisa. Você tem que inserir a história no meio de uma outra conversa. Então você tem um monte de assunto banal, aí insere essa história e volta na banalidade. Pronto, ele escutou a conversa. Ou ela. É irresistível. Nunca mais. Aquilo vai ser infernal para desfazer. Então é preciso muito cuidado quando se usa isso. Mas o que a história está passando? É isso que ela comentou. Não, mas o pessoal não pega o metrô. A oportunidade. O que a história está dizendo? A oportunidade, às vezes, passa. Subliminar, né? Entendeu? A oportunidade passou na sua frente e você não pegou. Então a moça olhou, ele olhou. O sujeito não fez nada. Abriu a porta do metrô, ela foi embora. Acabou. E no metrô é muito complicado você achar que vai encontrar de novo. Você vai na mesma estação, na mesma hora, no mesmo vagão, etc. Você acha? E você acha que o outro ficou tão impressionado com você para fazer isso? Só se você tivesse tido uma conversa e encadeado o futuro encontro, aí sim, você forçaria esse tipo de reação. Caso contrário, nunca mais você vê. Então, a oportunidade, às vezes, passa pela nossa porta e nós ignoramos. Isso gera no seu inconsciente um desespero, literalmente, em não perder a oportunidade. Então, agora, isso, vejam bem, é uma historinha que até hoje ninguém sabia, mas depois desse DVD um monte de gente saberá. Então vai chegar uma hora que não adianta contar essa história, que assim que você começar a falar, a pessoa vai falar, tá, já sei. E ela desceu pela porta. Aquele que fala primeiro, é claro que tem que arrumar outra história. Aquele que fala primeiro é o que vai encadear o comando do jogo. Esse é o que lidera o jogo. Então, quando tem lá os 15 segundos, 15 minutos, quem sai falando primeiro e já colocando os arquétipos e as histórias, leva uma vantagem tremenda. Porque se o outro falar primeiro e você escuta, você não tem alternativa, escutou, ele já tomou a vantagem. Você tem que conhecer muito bem o assunto para retornar a história, anular, empatar ou já fazer um contra-ataque. Porque você vai ter que assumir o comando do relacionamento. Isso, os primeiros minutos de conversa, a coisa já tomou esse rumo. É por isso que é preciso entender esse assunto. Porque senão, como é que faz? Se você não sabe, você encontra uma pessoa, em questão de 2, 3 minutos, ele fala, você não sabe o que eu vi outro dia. No metrô tinha um rapaz, uma moça, papapá. Pomba. Acabou. A pessoa pode fazer isso com você em 3, 4 minutos, 5 minutos de conversa. Ou tive um sonho, etc. Entendeu? Não importa o contexto, importa a história. Colocado isso, acabou. Em questão de 3 minutos, 2, 30 segundos. Veja bem, quanto mais você conhece, mais defesa você tem. Então, quando a pessoa começar com um assunto e for caminhando numa direção que você sente que é isso, você tem que trocar o assunto e inverter a história. Não adianta ignorar. Veja, é o neocórtex que sabe que é assim. Tá, então eu vou ignorar racionalmente o que o outro está falando. Mas e o seu subconsciente? E o seu inconsciente? Eles já captaram, já fabricaram tudo. Quer você queira, quer você não queira. Não tem alternativa. O que você pode é não deixar a conversa continuar. Percebeu?
Por exemplo, se alguém um dia começar a contar essa historinha para você, e você achar que deve deixar o assunto, ou você achar que você quer cortar, você fala, ah, sei, eu conheço esse caso. E deu divórcio 5 anos depois. Entendeu? Você já matou a história que o outro está contando. Ah, eles viram, tal. Ah, é verdade. Teve a continuação dessa história. Depois de 3 anos teve um divórcio. Pronto, matou. Mas isso, você imagina, isso é em tempo real. Tá, essa história todo mundo já sabe o que tem que falar para anular. Tá. Agora, quando no mundo real, as possibilidades são literalmente infinitas. Então, o jogo é jogo. Aí o que acontece? Para jogar, tem que gostar de jogar. Aí é que está. Se a pessoa não gosta de jogar, ela não consegue entender o assunto, ela não consegue aplicar, ela não vê divertimento nisso, ela não vê estímulo. Porque imagina, é uma batalha mental. Isso é melhor que jogo de xadrez. Mas isso é só conquista também, ou é eterno? Imagina que depois para isso e fica aquela pasmaceira. Tá. E aí começa a se bater na plantinha. Porque se parar de falar os arquétipos, você para de produzir a serotonina. E aí vai quebrar a fórmula. Crítica, discussão, cobrança. Começa a fazer isso. Rapidamente acabou. É mais fácil que isso ainda. É mais fácil. Pega um papel, escreve lá 10 linhas, 6 linhas. Põe assim: eu e fulano de tal estamos separados, foi tudo bem, em paz, em harmonia, ele está feliz, eu estou feliz e papapá. Tudo no lado positivo da força. Pega essa fórmula e lê uma vez ao dia, sozinha ou sozinho, e vê o que vai acontecer. No máximo, em 2 meses, acabou. Vai ser muito menos que isso. 1 semana ou 2. Entenderam? Faz uma afirmação dessa. A consciência cria a realidade. Aquilo que você deseja se torna real, quer você queira, quer você não queira. Quer entenda, quer acredite, não importa. Você cria a realidade o tempo inteiro. Então, se você pega uma frase dessa e lê, acabou. Fim. Quando você lê um negócio desse, você já quebrou toda a química que existia dentro de você, certo? E você está mandando um comando para o outro. Você já está cortando toda a química, toda a ligação que tem. Fim. Então, desfazer, facílimo. Claro, sempre destruir é mais fácil, né? Dá menos trabalho. Então, desfazer é banal. Do mesmo jeito que desfaz, dá para atrair. Pega um papel e escreve: estou atraindo a pessoa assim, 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 assim. Põe todos os dados que você quer. Descreve lá a pessoa que você quer. E lê isso aí todo dia. Vê o que vai acontecer. É a mesma coisa que você começar a visualizar, desejar, só que você especificou uma fórmula, né? Eu quero uma pessoa, cor, raça, cultura, dinheiro, etc, etc. A pessoa colocou o código do produto usado em aviação. Mas não tinha usado nem em carro ainda. 8 anos depois, está sendo usado em aviação. Então isso funciona para colocar um produto no mercado e funciona para arrumar namorado. Tanto faz. Tanto faz. Tudo que você emana, volta. Agora, atenta para o detalhe. O que o universo fará? Ele trará exatamente aquilo que você escreveu no papel. Lembra? Se você manda 90.5 MHz, volta CBN. Se você manda 94.7 MHz, volta antena 1. Ok. Então, exatamente aquilo que você pôs no papel virá. Bom, então agora temos um problema.
uma página não dá. Agora atenta para o detalhe, nem 200 páginas de caderno será suficiente para você definir todas as variáveis, porque o ser humano é complexo. Então, a variável que você deixar em aberto ou esquecer de escrever, virá o que tiver. Vai preencher tudo aquilo que você pediu e o resto não interessa. Pode ser, serve qualquer coisa, você não especificou. Mas pode Então, colocar 200 páginas? não, pode fazer 400 páginas, pode fazer o que você quiser, sem problema. Vai vir um, Mas pode ter a palavra não? Agora imagine assim, vai vir um dragão aí pra você aí. a moça escreveu assim: eu quero um rapaz sem mãe. Quero um rapaz sem mãe, Sem sogra. para não ter sogra. Tá, veio um rapaz que o pai tinha se casado novamente. Portanto, de um jeito ou de outro, teria sogra. Ela não especificou isso. Deixou em aberto, veio o que... Podia ser sem pai. Então, vejam bem, qual seria a solução? Estou atraindo a pessoa ideal do ponto de vista físico, mental, emocional, financeiro, intelectual, etc, etc. Ponto. Fim. Só isso. Agora, isso para o ser humano é complicado. Sabe por quê? Porque isso é a mesma coisa que assinar um cheque em branco. O universo é que vai achar a pessoa que ele acha que é o ideal e colocará na sua vida. A gente pode até fazer isso, mas aí quando bate na nossa porta e aparece a pessoa que nós pedimos e que o universo achou que é e pôs na nossa frente, aí você fala, não, isso não serve, porque é baixo, é alto, é gordo, é magro, é isso, é aquilo, não serve, manda embora. Aí traz outro, manda embora, traz outro, manda embora. Aí daqui a pouco não vem mais ninguém. Por quê? Na dúvida vai fornecer o quê? Se você pede, mandam. Aí chega e todo mundo é rejeitado. Chega uma hora, não manda mais nada. Vamos aguardar se a pessoa sabe o que quer. Não é verdade? Então, é isso que é a grande questão. Isso que é o paradigma. Isso também é o paradigma. Também é mecânica quântica. Porque quando a gente quer forçar a barra numa coisa, o que é isso? É o paradigma antigo. Em energia, tudo é energia, existe um conceito positivo, negativo, carga. Carga positiva, negativa, yin e yang. Essa é outra razão dos relacionamentos estarem nessa confusão total. Por quê? Porque não existe paridade, não existe equidade. Só tem chance de dar certo um relacionamento em que não haja mais de 2 pontos de diferença entre os dois. Se você pegar uma pessoa e analisá-la e classificá-la, trabalho, saúde, emocional, mental, etc, etc, e dar uma pontuação para cada tópico desse de 1 a 10, soma tudo, divide, acha uma média, você chegou a um número. E no outro faz a mesma coisa. É muito difícil a própria pessoa fazer isso porque ela está inserida no contexto. Então qual é a sua nota? Mas se isso for feito racionalmente, você terá um número. 5 para um, 7 para o outro, 6, 5, 4, 3, 7, 8, 9, 7, seja lá. Até aí há uma chance de funcionar. Tipo 7, 9, 5, 7, 4, 6. 2 pontos. Mais que isso, esquece. É literalmente impossível de dar certo como relacionamento. Caso de um dia, sem problema. Mas relacionamento, inviável. Tipo, um alto executivo vai num shopping, tomar um café, tem a balconista da lanchonete, que ganha R$800. No máximo.
e ele tem não sei quantos PhD e MBA. Como é que faz? Os dois se olham, tem atração sexual, ele pode pegar a moça e levar para a mamãe conhecê-la? Eu já vi dar certo isso aí, Deus. É difícil. Já vi. Sabe aquele filme antigo em que você tem que pegar a pessoa e transformar a pessoa e educar a pessoa e etc, etc. Então não aposta nessa que é a exceção da regra. O que se vai conversar com esta pessoa? Este é o problema. Então, quando eu comecei hoje falando que você tem posição e momentum, é isso. Dá certo por um tempo, mas a vida de um casal tem várias áreas, ok? Você tem a vida social, você tem a sexual, você tem a familiar, você tem um monte de áreas. Nunca, profissional, etc. Nunca é uma coisa só. Tá. Como é que faz para poder trocar uma ideia com alguém que está 4, 5 pontos diferentes de você? É inviável. Então, mas monetário? Então nós estamos falando de... Não, nós estamos falando de tudo, de tudo. Você tem que pegar a pessoa, pega o homem e classifica o sujeito. Você dá uma pontuação de 1 a 10 em todas as áreas da vida dele. Esse cara, fisicamente, de 1 a 10, quanto que ele é? Mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, comercialmente, tudo. Achou um número, soma tudo isso, divide pelo número de áreas, você achou uma média. Uma média. Então, é claro, o cara, digamos, sexualmente o cara pode ser 8, intelectualmente 3. Ele pega o balconista da loja, que sexualmente é 9, intelectualmente 1. Não, isso aí quer vencer, professor. Não, imagina. Então aquilo, com certeza, dá um caso. Dá um caso. Mas não tem chance de dar um relacionamento, por quê? Porque a diferença intelectual entre os dois é demasiada. Ele não tem como conversar. Então, isso é um complicador enorme. Ele vai ter que pegar essa pessoa. Tem até aquele filme, eu não lembro. Eu não estou lembrando. A linda mulher. Não, mas esse é recente. Tem um filme de 1960... Pigmalião, um negócio assim que a pessoa pega uma moça simples lá no mercado, parece que no mercado de Londres, uma coisa assim, e começa a instruí-la, a educá-la. Então ele vai ensinar a ler, escrever, literatura, ópera. E o que acontece? Aí, vamos voltar lá onde eu estava. O que acontece com o Yin e o Yang? O Yang é puro cérebro esquerdo. O Yin tem o cérebro direito funcionando. Então tem esquerdo e direito funcionando. Então isso já é um complicador gigantesco. Por isso que é muito mais fácil você passar um assunto para uma plateia feminina do que masculina. Porque você vai passar um conceito abstrato como é ressonância, mecânica quântica, coisas ultra poderosas, mas é difícil. Por quê? Você precisa expandir. Você tem que estar com o lado Yang muito próximo, puxando para o lado Yin, para você ficar equilibrado. Yin e Yang, equilibrados. Isso é o ideal. Você tem uma mulher que tem Yin e Yang, e você tem um homem que tem Yin e Yang, equilibrado. 50% cada lado. Aí a chance é grande. Então essa é a tendência no futuro. Então no futuro... Agora sabe-se lá quando, né? Pode demorar muito. No futuro, 1000 anos, né? Quem sabe a gente tem uma sociedade que tenha esse tipo de equilíbrio. Aí os relacionamentos darão certo, fácil. Aí dará certo, fácil. Mas hoje está difícil por causa disso. Por quê? Yin e Yang não tem a menor chance de conversar hoje. Aí cai nas exceções. Você não pode apostar a sua vida em exceção. Você tem que ir na regra científica da coisa. E ainda tem mais um problema, né? Que você tem o Yang forte e o fraco desequilibrado. Então vejam bem,
nós temos um homem, ele é yang, por natureza, porque ele tem a carga positiva, tá? E ele é um yang fraco. Ele não tem sucesso, ele não consegue trabalhar, ele não ganha dinheiro, ele não estuda, ele não progride, etc, etc, etc. Tá. E pega uma mulher que é forte, um yin forte, que carrega nas costas. Como é que faz? Vai dar certo isso? Como relacionamento? Não tem a menor chance disso funcionar. E vice-versa, a mesma coisa. Um yang muito forte, um yin fraco, que é esse caso, certo? Você pega a balconista de uma loja e pega um super executivo. Como que isso não dá? Não tem amor, então? Não existe amor? Porque, vejam, um segundo. Vejam, para gerar amor, lembra lá atrás? Precisa ter conversa. Precisa ter papo, muito papo, mas muito. 1 mês, 2, 3, 6, 10, 15 meses, seja lá quanto for. Até que gere. Enquanto não gerar, não pode parar de conversar. Agora, atenta para o detalhe, não sei se a ficha já caiu, né? Só conversar. Só conversar. Não pode pôr a mão. Não pode beijar. Então, imagina, aí eu já sei, quando terminar isso aqui, aí vão falar, esse método é impossível de ser aplicado. Então, o que acontece? Fica do jeito que está. Então, fica do jeito que está, né? Fica tudo eventual, vai ficando eventualmente, literalmente ficando eventualmente, e pronto, e tudo certo. Agora, imagina que situação nós temos. Você precisa conversar, tá? Você conheceu a moça, ou o cara. A diferença intelectual é 8 pontos. Como é que faz? Vamos sentar e conversar. Tá, hoje choveu, choveu. Tá quente. O Corinthians ganhou. Aí tem um filme novo, estreou Homem de Ferro 2, estreou. E agora? E agora, o que você fala? Você imagina que um cara altamente intelectualizado vai ter que aguentar, conversar dessas coisas. Aí, claro, as novelas, os programas da televisão, certo? Essas coisas todas, e o cara vai ter que conversar disso aí. Meia hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas. Vamos marcar outra vez, vamos, começa de novo, né? 1 semana, 2 meses, 6 meses, não pôs a mão ainda. Não pode botar a mão. Está conversando. Está gerando a bioquímica. Vocês acham que depois de 5.000 horas disso, surgiu algum sentimento entre os dois? Porque eles vão conversar do quê? Ele até tem chance de pegar, ele vai falar de cosméticos, né? De novela, de filme, de roupa, de sapato e tal, e usa esses arquétipos, embute em umas historinhas, certo? E ele começa a criar um sentimento nela, uma estimulação. O cara conhece, certo? O cérebro dele é grande, ele tá criando. Depois de 3 dias a moça já está desesperada por ele. E não pode pôr a mão. E ele não sente absolutamente nada, porque que tipo de história ela pode contar para ele que gere a dopamina, serotonina e endorfina nele? É isso aí que ele tá vendo, menina. A gravação de hoje de relacionamentos vai ser volume 1. Nós vamos continuar no outro dia. Mas esse caso aí, lembra que eu falei, tem 2 caminhos neurais, tem para a esquerda, para a direita. Se você conduzir a conversa para o lado sexual, você vai fazer o cérebro virar para cá, o caminho neural vai ser outro. Pumba, acabou. Não vai ter sentimento. Para criar sentimento, você tem que deixar o caminho neural aqui e manter toda a conversa aqui o tempo todo para gerar o sentimento, para depois ter sexo. Se cair numa conversa de arquétipos sexuais,
Sim, os motéis são lotados de casamento. Lotados. Não gente, isso, sabe, tomografia, escaneamento cerebral em tempo real, PET scan, sabe, essas coisinhas. Quando se fala que foi feito um estudo científico disto, é assim que se faz numa universidade. Pegar o cérebro do indivíduo e começa a conversar e mede o que está acontecendo na cabeça dele. Então, quando começa a conversa sexualmente, o caminho neural, redes de neurônios, estradinha dentro do cérebro, sai para cá. Vai gerar sexo, e rápido. Se você começar um papo já botando arquétipos sexuais em 10 minutos, não é isso que o povo tenta na balada? Não é isso? É isso. O cara que não tem conhecimento, o que ele tenta? Ele tenta dar uma cantada na moça em 10 minutos, ou 5, ou 30 segundos. Quer dizer, onde ficou o cavalheirismo, onde ficou a corte, onde ficou no lixo, certo? Porque o negócio é só. Agora, isso vai dar o quê? Vai dar romance? Vai dar casamento? Vai dar alguma coisa? Sabe o que o cara vai falar? Essa mulher não serve para a mãe dos meus filhos. Infelizmente, é essa a visão que se tem. Se ela transar de cara, não serve. Por quê? Por lógica aristotélica, ela faz isso com todo mundo. E, portanto, eu não quero para a mãe dos meus filhos uma pessoa assim. Portanto, é difícil, né? A gente sabe, eu ouço centenas de depoimentos, não? Eu sei como é que é a realidade nua e crua da população hoje. Se você, por causa do princípio de equidade. Se a mulher é forte, é um yin forte, ela identifica um yang fraco e precisa ter alguém de qualquer jeito. Ela precisa baixar o nível da interação que ela tem para poder gerar a conversa, que é aquilo lá que eu falei, como é que vai conversar de quê? Então ela tem que baixar o nível da conversa para poder dar papo, certo? Para poder dar um relacionamento, casamento. Mas aquilo ali tá capenga, é tudo de qualquer jeito. E não tem segurança nenhuma, certo? Então, esse é o problema que você vê tudo desbalanceado hoje em dia. Um segundo. Por quê? Vocês acham que é por acaso, que temos essa situação no mundo hoje, desse tipo? Os homens, só cérebro esquerdo, né? Portanto, facilmente manipuláveis. Porque toda a criatividade entra pelo hemisfério direito. As mulheres têm os dois funcionando de nascença, tá? Agora, por que não se faz um trabalho? Por que não se expande? Por que não se abre o hemisfério direito dos homens, né? Para poder ter relacionamentos que deem certo? Porque vocês já imaginaram? O dia que isso acontecer, que os homens começarem a usar o cérebro direito, eles passarão a entender de mecânica quântica. Eles vão entender do abstrato, do oculto, de onda. E aí, quando entenderem de onda, o mundo muda. Tudo no mundo muda. Tudo. Economia, política, social, tudo vai mudar o dia que se entender que átomo vibra. E que não é bolinha de bilhar. Não é? Então é por isso. Acha-se que, não, a sociedade é assim mesma, as mulheres são assim, os homens são assim, enfim. Não é assim. Isso é um projeto sociológico. Atrás, Abraham Maslow, lê lá a escala de necessidades do Maslow. Isso tudo é montado, isso tudo é mantido assim. Porque senão, na escolinha, pegaria-se os homens lá com 3, 4 anos, 5 anos de idade na escolinha, e já se colocaria toda uma metodologia para expandir o hemisfério direito dele, para ele raciocinar pensando holisticamente. Aí, sim. Mas enquanto não for feito isso, vai ficar essa dificuldade toda. E isso, falando em termos de Maslow, é muito interessante, não é verdade? Porque o sistema não vai mudar nunca. Enquanto tiver essa tensão entre homens e mulheres, entre casais, não vai haver salto.
porque está parado no segundo degrau. Você nunca vai pular para o terceiro degrau, que é o poder, nem o quarto, que é autoconhecimento, nem o quinto, que é espiritualidade. Você fica parado no segundo, porque enquanto não resolver isso, é a única coisa que se pensa, é a única coisa que é foco, é a única coisa que importa no mundo, certo? É relacionamento. Então, isso resolvido, pronto. Aí, mas isso não vai ser resolvido por causa disso. É o que ela está falando. Não existe paridade. Nós temos essa equidade está totalmente desbalanceada. Então é preciso achar um ponto de equilíbrio, achar o meio termo, ter yin forte e ter yang forte. Yang forte significa o sujeito que tem elevadíssima autoestima, elevadíssima autoconfiança, elevadíssimo tudo. Agora, se você tem uma grande quantidade desses homens numa sociedade, como é que fica esse planeta? Tem que mudar. Não é verdade? É por isso que você não tem yangs desta forma. Porque se tiver esses yangs em grande quantidade, tudo terá que mudar. E aí, vocês já sabem, né? Está tudo uma coisa entrelaçada na outra. E nós aqui embaixo, os pobres mortais, ficamos com essa problemática na mão. Como é que a gente acha alguém? Certo? Então, e lá em cima, sociologicamente falando, o negócio está dando tudo certo. Está dando tudo certo. O mundo do jeito que está hoje, né, para o status quo, está perfeito. Porque sabe quando que vai se entender mecânica quântica desse jeito? Jamais. Porque o problema único e exclusivo que existe é relacionamentos. Fome, a sobrevivência, né, pessoal, sexo da espécie, poder, autoconhecimento, espiritualidade. Toda a classe média parada no segundo degrau. Toda. Os pobres parados no primeiro, comer, certo? E acabou. E meia dúzia no terceiro degrau. Sabe quando que a pessoa pula para o terceiro degrau? Só se ela resolver o segundo degrau. Porque não há saltos desse tipo. É uma evolução normal. Saltos desse tipo é uma exceção. Muita exceção. Então, se uma coisa que é altamente importante em termos sociais do planeta, seria trabalhar para os relacionamentos funcionarem, darem certo. Como os bonobos. Sabe o tipo de chimpanzé? Tem o chimpanzé normal e tem uma subespécie chama bonobo. São mais altos, perna longa, braço longo, andam em pé, tá? São corteses, amáveis, não fazem a guerra. Quando os bonobos têm alguma tensão no grupo, adivinha o que eles fazem? Sexo. Os chimpanzés, quando tem tensão, atacam o outro grupo, mata e come. Perceberam? Agora vocês acham, os humanos estão mais para que lado? Para chimpanzé ou para bonobo? Pois é. Tem uma parte que... Então, veja, aquilo que eu expliquei, aquilo que eu falei, que você põe no caderno, estou atraindo uma pessoa assim, 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 assado, é a mesma coisa que teoricamente vai se fazer num site de relacionamento, que vai ter um banco de dados com todas as características da pessoa, algumas não, e que você olha lá e vê se o cara torce pro time e tal, a formação dele, babá, e vê se bate com o que te interessa e sai para conversar, ok? Isso é um modo empírico que custa muito, porque você já imaginou quanto tempo levará para você poder achar alguém dessa maneira? Cai na mesma situação, você escreve 200 páginas, ainda vem faltando alguma coisa que você não escreveu. É muito caro, o tempo é curto, você não pode fazer 300 tentativas na vida, é muito caro. Você faz uma, 6 meses não deu certo, 3 meses não deu certo, 4 anos não deu certo, 5 anos não deu certo, 3 meses não deu certo, pumba, acabou. Então é preciso encurtar isso aí, e encurtar isso aí é fácil. Você conversa, vê se está no princípio de equidade, certo? Quantos pontos tem de diferença, aí dá para trabalhar. E usando toda essa tecnologia que eu expliquei, de conversar e gerar o sentimento, criar o sentimento, tá bem encaminhado, vai? Bem encaminhado. Ok, depois nós vamos fazer uma outra de relacionamento, aí volume 2. Agora hoje chega, por essa já é suficiente.